Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, reflexões diárias. 5 reflexões de um mesmo tema, subdivididos em 5 reflexões de 5 minutos, que vão sempre ao ar aí às 5h05 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira. São reflexões para meditar, para praticar e para transformar a nossa vida. E nós estamos aprendendo sobre as 5 lições para aprender com Jesus no nosso barco. Tem 5 lições para a gente aprender. Já passamos por 4. Você pode ir nas plataformas e ouvir e rever, né, o que a gente já falou. Falamos 4 tópicos e hoje é Jesus acalma o mar e os ventos. Bom, o texto-chave para nós é em Mateus, no capítulo 8, no verso 23, diz assim: Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse? Até os ventos e o mar lhes obedecem. Bom, na nossa reflexão de hoje, né, nós queremos começar com a palavra de Jesus para nós. Tempestades, dificuldades, oposições, ventos fortes, enxurradas, a Bíblia já nos adverte que viriam contra nós. Então não precisa ficar surpreso quando isso se abater sobre a sua vida, sobre a sua casa. Às vezes a gente pensa assim: não, Deus vai me livrar de todos os problemas. Não, Deus vai me livrar em meio a todos os problemas. Deus não vai me livrar da fornalha, das águas, né? Lá em Isaías diz: você passará pelo fogo, mas ele não te queimará. Você passará pelas muitas águas e elas não te afogarão. Então, com muita tranquilidade, muita paz, olha para os seus desafios e entenda que Deus tem algo maravilhoso para você e Ele fará maravilhas na sua vida. E aqui está Jesus. Ele se levanta, veja só, a tempestade havia cometida contra o barco, os discípulos, que eram pescadores, provavelmente já tinham tentado tudo, até que eles vão até Jesus, que dormia no barco. Eles acordam Jesus e dizem: o Senhor não se importa que morramos? E aí Jesus acorda, né? Então ele diz assim: ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e se fez completa bonança. Ou seja, Jesus então levanta. Diante das dificuldades, Jesus se coloca de pé, repreendeu o vento e o mar. Os ventos que sopravam, de repente, se acalmaram. Aquele momento na vida daqueles discípulos que pareciam momentos de morte, eu não sei nem bem o que os discípulos imaginavam que Jesus podia fazer. Eles sabiam que ele tinha uma solução, mas será que eles, pelo texto, mostra claramente que eles não tinham noção do que Jesus faria naquele momento? E Jesus se levanta e dá uma ordem. Jesus está ensinando a mim e a você que palavra é coisa poderosa. E por vezes na nossa vida o que está faltando é levantarmos e darmos palavra de Deus sobre situações e circunstâncias. Enfermidade, lança-te fora daqui. Ventos, Satanás, tira tua mão imunda. Precisamos profetizar, proclamar segundo a palavra de Deus. Não segundo o que eu penso, que eu desejaria, mas segundo está escrito. Então a palavra de Deus nos ensina a profetizar. Quando a gente diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a palavra diz: olha, ossos do vale vivam, e os ossos viveram. Ou seja, Jesus de Nazaré está nos ensinando que é necessário que haja na nossa vida uma atitude de fé. E ele ensina isso. Lá em Marcos, no capítulo 11, ele diz assim: e afirma a vocês isso: vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas creem que ele vai acontecer o que disseram, então será feito. Por isso afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Ou seja, a Bíblia está dizendo a mim e a você que se nós levantarmos com ousadia e profetizarmos e proclamarmos aquilo que Deus tem, Deus dará a resposta certa. Deus virá ao nosso socorro. Por isso, não tenha medo. Profetiza, né? E aí, o vento acalmou, o mar se aquietou, e olha só o que acontece. Aqueles discípulos falam assim:
Os homens ficaram perplexos, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, quem é este? Os discípulos estavam com ele no barco, os discípulos recorreram a ele e ainda são surpreendidos. Ou seja, isso significa que todas as vezes que nós pensamos algo a respeito do nosso Senhor, Ele é mais, muito mais. O amor de Deus nos cobre muito mais. A bondade de Deus virá sobre nós muito mais. A alegria do Senhor virá muito mais. Ou seja, tudo que Deus é e quer fazer na nossa vida supera a nossa caminhada e a nossa jornada. Deus tem planos de paz, de futuro melhor. A posse, as lições que podemos aprender com Jesus no nosso barco é isso. Jesus no barco, não tenha medo, né? O tempo muda, mas eu não preciso ter medo porque Jesus está dormindo e Jesus está nos ensinando: aquieta a tua alma, mesmo em meio às tempestades. Não precisa ter desespero, como houve desespero nos discípulos, e recorre-se a Jesus. Aprenda a dar ordem para situações e circunstâncias na sua vida. Seja valente, seja forte, que Deus vai agir em seu favor. Todas essas reflexões estão no meu livro Milagres da Fé. Você pode adquirir para meditação posterior. Que Deus te abençoe e a gente volta semana que vem com mais 5.5.